Desculpa, estava desligada aqui. Bom dia, paz seja convosco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para dar início ao nosso estudo nessa manhã. Senhor, nós te damos graças por esse dia, ó Deus. Te damos graças, Senhor, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de aprender mais da Tua palavra. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor não permita, ó Deus, que nada venha nos distrair, que nada venha tirar a nossa concentração, ó Pai, mas que nós possamos aprender do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos para a terceira lição do livro de Marcos. E eu quero dizer para os irmãos que a partir da semana que vem, irmãos, a pastora Regiane vai providenciar cópia do material para vocês, tá? Aí a gente vai fazer a aula com vocês acompanhando aí, com a mesma lição que eu vou estar ministrando aqui, que vai ficar bem melhor e bem mais fácil, tá? Quero incentivar você que está assistindo de casa a vir na igreja, acompanhar aqui conosco, assistir aqui conosco o estudo, para que você possa ter uma participação maior, possa fazer pergunta, possa interagir conosco e assim ser abençoado pelo Senhor. Amém? Hoje nós vamos, o tema do nosso estudo é Revivendo os Milagres de Jesus. O nosso texto base, ele está lá em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Então nós vamos falar, eu queria que o Natan preparasse para mim, Natan, porque eu acho que não está aí no slide não. Aí você tira do slide e coloca para mim, fazendo um favor, já pode colocar. O Marcos capítulo 1, do versículo 40 até o 45. Queridos, nós vamos reviver os milagres de Jesus. E o texto básico da nossa mensagem, ele fala de um paralítico que foi levado até o Senhor, acreditando que seria curado. Em outro texto anterior a esse versículo, ainda lá no capítulo 1 de Marcos, a Bíblia nos fala de um leproso, que também foi até Jesus buscando a cura da sua doença. Lá em Marcos 1,40, a palavra do Senhor diz assim: E veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho.
Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Amém? Então, olha só, nós lemos um texto que fala de um paralítico que foi até Jesus para ser curado. E nós lemos um outro texto que fala de um leproso que foi até Jesus para ser curado. Nós vamos falar primeiro sobre o leproso. A lepra, irmãos, ela era uma doença, ela era a doença mais temida naquela época. Era uma doença terrível. Ela era contagiosa e o leproso, ele tinha que ficar escondido, ele tinha que ficar separado, isolado. Então, era uma pessoa que, além de sofrer muito com a doença, ela sofria com a discriminação, né? Porque ele já foi de uma coragem de se aproximar de Jesus, porque eles não podiam sair em público. Mas o que eu quero ressaltar nesse estudo? O nosso tema é milagre. E os títulos, os textos que nós lemos, são de doenças, né? Então, cura de doença operada por Jesus. Eu quero falar de doença. Por quê, irmãos? Vocês acreditam que... Ô, Nathan, faz um favor para mim. Pega meu celular na minha bolsa. Tem uma parte que está no meu celular. Vocês acreditam que a doença, ela é decorrente do pecado? Você acredita, irmão, que a doença é consequência do pecado? Hã? Aham. O que vocês acham, irmãs? A doença, ela é consequência do pecado? Hã? Acha que sim? A irmã também acha que sim. Pois é. Aí nós vamos esclarecer isso. Por quê? Naquela época lá, irmãos, os religiosos daquela época, eles acreditavam que toda doença era decorrente do pecado. E alguns cristãos até hoje ainda acreditam nisso, que toda doença ela é consequência do pecado. Eu já ouvi pessoas pregando no altar que toda pessoa que tem câncer é decorrência de pecado. E eu vou falar para os irmãos, na época que eu escutei isso, doeu no meu coração, porque a minha mãe estava com câncer. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, por isso que eu saí um pouquinho do estudo para a gente entender isso. Porque é aquilo que eu digo sempre aqui no estudo. Para que o estudo bíblico serve? Para nós questionarmos, para nós estudarmos juntos, para nós entrarmos no entendimento e para a gente saber, porque a palavra diz que nós devemos examinar as Escrituras, que nós não devemos aceitar tudo aquilo que nós ouvimos. Então, se eu falar alguma coisa aqui que está errada, na aula passada eu li alguma coisa na revista que estava errada, o irmão me corrigiu. Não foi, irmão? Amém. O estudo bíblico, ele é para isso. É para a gente estudar junto, é para a gente entender, para quando alguém falar para a gente, olha, você está doente, irmã, porque você pecou. Você está doente, irmão, porque você pecou. A gente precisa entender que é o que o irmão falou. Às vezes é consequência de um pecado e às vezes não é. Então, nós não podemos afirmar que toda doença é consequência de pecado. Nós não podemos afirmar que aquele paralítico, a doença dele era consequência de pecado, ou que aquele leproso, a doença era consequência de pecado. Pode ser sim. Até porque,
qual que é a maior consequência do pecado? O pecado trouxe a morte para o mundo, né? É pelo pecado que nós morremos. Então, podemos ter doença consequência do pecado? Podemos sim, mas a primeira coisa que eu queria ressaltar nessa manhã é que nem toda doença é pecado, e nós vamos ver isso na Bíblia, para na hora que a gente escutar alguém falando, a gente ter argumento para falar, não é isso que a Bíblia fala, e não era esse o entendimento de Jesus. Não era isso que Jesus pregava. Então, olha só, dentro daquilo que o irmão respondeu certinho. A Bíblia, ela pode ter várias origens. Uma delas, física. A degradação do corpo ou o contato com algo nocivo para a saúde. Então, a doença, ela pode ser simplesmente física. Eu tive o contato com algo que vai me deixar doente. Não é consequência de pecado, é físico. Ela pode ser mental. A origem, tá, irmãos? A origem da doença, ela pode ser mental. Os nossos pensamentos podem afetar o funcionamento de nosso cérebro. E ela pode ser espiritual, que aí sim, pecados ou ataques de demônios. Tá? Então, pode ter a doença consequência de pecado? Pode. Mas a consequência, ela pode ser simplesmente física. Eu tive contato com alguma coisa que me deixou doente. A origem dela pode ser mental. Irmãos, o que mais nos adoece é a nossa mente. São as tristezas, são as mágoas, são as coisas que nós vamos acumulando no nosso coração e que se transformam em doença. Isso é cientificamente comprovado. Tem pessoas que elas são mais tendentes a somatizar doenças. Então, o que acontece? Toda emoção, ela vira uma doença. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Eu me lembro uma vez que eu senti uma dor muito forte na barriga, e vinha, eu comia alguma coisa, eu sentia dor, eu sentia enjoo, e era terrível, mas doía, era uma cólica, um negócio assim, muito forte mesmo. Eu lembro que eu consultei, e aí o médico falou comigo, falou assim, olha, provavelmente é problema de vesícula e você vai ter que operar e não precisa ficar com medo, não. E eu lembro que eu falei com o médico, falei, mas não pode ser emocional? Ele, pode, mas é pouco provável pelos sintomas que você está falando. Eu falei, eu acho que é emocional. Porque eu passei uma raiva muito grande, eu fiquei muito nervosa, e foi a primeira vez que eu senti essa dor, e estou passando por um momento difícil e tal, e as dores vêm sendo frequentes. Irmãos, a minha doença, ela era emocional. Quando eu fiz exame, não tinha absolutamente nada, não tinha nada para operar. E depois que passou aquela situação de estresse, aquela situação nervosa, eu não senti mais. E muitas pessoas são assim, que é o que a gente chama de sintomatizar, né? São doenças sintomáticas. Você sente alguma coisa no seu emocional e aquilo ali vira uma série de doenças, que pode ser até câncer. Muitos cânceres têm a origem emocional. Amém? Então, vamos ver na Bíblia se isso que eu estou falando é verdade. Porque tem pessoas que afirmam que toda doença é pecado. Então, vamos ver lá na Bíblia. Os irmãos não precisam abrir, não, tá? É só para a gente, eu vou mencionar aqui, vou ler, é só para a gente ilustrar, porque senão nós vamos perder tempo. Olha só, lá em João 9:1-3, diz a palavra:
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que é a mesma coisa que Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Então aqui Jesus fala claramente que aquele cego de nascença, a doença dele não era consequência de pecado, nem dele, nem dos pais dele, mas que era para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, na hora que ele fosse curado, as pessoas iriam acreditar em Jesus, as pessoas iriam acreditar no poder de Deus e as pessoas teriam acesso à salvação. Amém? A palavra de Deus, ela fala também no Antigo Testamento de um homem chamado Jó, que todo mundo já ouviu falar. Então, olha só, em Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem que fugia da aparência do mal. Tem umas traduções que falam exatamente assim: fugia da aparência do mal, fugia do pecado. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse nele e colocasse enfermidade nele. Foi consequência de pecado? Não. A própria Bíblia fala que ele era um homem íntegro, reto, honesto, se desviava do mal, fazia sacrifício para os próprios filhos. Amém? Então, eu acho que ficou bem entendido, né? Temos o pecado, temos a doença, consequência do pecado, e temos a doença que não é consequência do pecado. Não podemos afirmar que tudo seja consequência do pecado e nem aceitar quando ouvimos isso, né? Até porque, como no exemplo que eu dei para os irmãos, às vezes magoa a gente, né? Ouvir isso. A cura divina e os seus propósitos. Olha só, Jesus veio para a libertação completa do homem. Qual que por que Jesus cura? Aí, ali, o nosso estudo está dizendo que tudo que Deus fazia tinha um propósito definido. Então, olha só, primeiro nós vamos entender o que é milagre, irmãos. Irmão, o que é milagre para o senhor? As bênçãos que acontecem na vida. O que as irmãs acham que é milagre? Pode tirar a máscara para falar, irmão? O trem está atrapalhando. Oi? Fala que não conseguiu. Irmã, fala ali para a câmera. O que é milagre? É nós pedir a Deus a cura, né? Esperar que o milagre venha. Para Deus curar nós, libertar nós. Que não é que nós pedimos hoje e amanhã nós recebemos. E eu conformo que é assim. Amém. Amém. Isso aí. Irmãos, milagre é o sobrenatural de Deus. Milagre é a operação exclusiva através de Deus. É quando todos os nossos recursos humanos acabam, né? Não tem mais jeito no recurso humano, e aí Deus entra com a providência. Deus entra com o milagre. Amém? Todos nós experimentamos milagre na nossa vida. Jesus,
Ele tem prazer em curar. Ele tem prazer em nos abençoar, em operar um milagre na nossa vida. Mas a irmã falou uma coisa muito importante que está aqui no nosso estudo, que tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus. Então a gente observa, por exemplo, o leproso que nós falamos, ele se aproximou de Deus de uma maneira humilde, de Jesus, né? Que Jesus é Deus. Ele se aproximou de Jesus de forma humilde, dizendo para Jesus, né, se o Senhor quiser, o Senhor cura a minha doença. O paralítico, vocês imaginam o que os amigos daquele paralítico fizeram? Eles passaram ele pelo telhado. E olha o que era a consequência dos milagres de Jesus, né? É interessante, porque a gente imagina que num tempo que não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha rádio, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. E a palavra diz, nos milagres que Jesus operava, que Jesus ele precisava ir para lugares isolados, lugares mais escondidos talvez, porque a multidão chegava aonde ele estava. E olha que ele dizia, depois que ele curava, ele falava, vai e não conte para ninguém. Por quê? Está mais à frente um pouquinho do nosso estudo, mas nós já vamos falar. Porque ele queria, não que o nome dele fosse glorificado, mas que o nome de Deus fosse glorificado. Né? Ele não queria a fama para ele. E mesmo assim, a fama de Jesus corria. Todo mundo sabia. E no texto que nós lemos, diz a palavra que os amigos daquele paralítico que chegaram com ele, e que eram mais de 4, porque diz que de todos aqueles 4 seguravam a cama, eles tentaram entrar, não, devia ser uma casa que Jesus estava reunido, em Cafarnaum, e eles tentaram entrar e não conseguiram entrar. E aí eles falaram, só nos resta o telhado. Então, vocês já imaginaram, irmãos, aquele lugar cheio de gente. O telhado, naquela época, ele era feito de barro e de ramo de árvore. Então, eram galhos e barro. Então, eles tiraram o barro, tiraram aqueles ramos, fizeram um buraco, né, no teto. Vocês já imaginaram as pessoas lá dentro da cama descendo, irmã? Porque eles amarraram em cordas, né? E desceram lá no meio lá da casa, do salão, aonde que eles estavam reunidos. Então, quer dizer, e o que Jesus faz? É interessante o que Jesus faz. Jesus curou o paralítico de imediato, irmãos? Curou? Jesus curou o paralítico de imediato? Curou não. Não curou não. Primeiro Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus fala aquilo? E o que a gente precisa entender? Que muito mais do que a cura física, muito mais do que a cura das nossas doenças, nós precisamos da cura no nosso emocional, da cura espiritual. E Jesus, ele veio para isso. Ele veio para fazer uma obra completa na nossa vida. Então, ele não ia simplesmente curar aquele paralítico e mandar ele embora, porque aquilo para Jesus era muito pouco, né? Operar milagres para Jesus era algo muito simples, mas o que aquele homem precisava, o que nós precisamos hoje, muito mais da cura física, nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. Amém? Os nossos pecados perdoados. Então, Jesus, ele quis mostrar para aqueles homens, e aqueles que não acreditavam, né, que não acreditavam nele, que ele era Deus.
Porque só Deus pode perdoar pecado. Porque quando nós pecamos contra Deus. Então Deus é o único que pode nos perdoar. E Jesus, ele mostra aquilo, quer dizer, a cura divina, ela tem os propósitos. E um dos propósitos de Jesus era fazer com que as pessoas acreditassem nele. Era fazer com que as pessoas acreditassem que a salvação vinha dele. E que a obra dele, ela era completa naquele tempo e ela é completa hoje. Hoje Jesus, ele quer curar as nossas doenças, as nossas enfermidades? Quer. E ele cura, mas ele quer curar a nossa alma. Ele quer nos perdoar e ele quer nos dar salvação. Amém? Pode passar. O bem-estar da pessoa, é o que eu estava dizendo, né? O que nós já falamos. Olha só, os relatos dos evangelhos mostram que Jesus se preocupou com o ser humano como um todo e condenou aqueles que procuravam somente o bem-estar físico e material. Então, irmãos, quando a pessoa se aproximava de Jesus, quando ela chegava perto de Jesus, Jesus olhava para aquela pessoa e ele via ela na sua totalidade. Não era só, imaginem, que às vezes a gente ora para o Senhor e a gente pede a cura de uma enfermidade, né? Vamos falar disso, porque tá dentro do... Eu chego aqui e dá retorno ali. Que está dentro aqui do nosso estudo. Aí nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos para o Senhor, Senhor, cura essa enfermidade, cura essa doença. Às vezes alguma coisa que os médicos falaram, não tem cura, e nós sabemos que Deus pode curar, e nós oramos. Olha só, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, com o amor ágape, né, que a gente tem falado, em todos os elos da campanha das portas abertas, né, que a gente ainda está nela, temos falado do amor ágape nos cultos de portas abertas, e eu trago também para o estudo bíblico. O amor de Deus, ele é tão grande, irmãos, que quando nós oramos, e nós aproximamos do Senhor, e nós colocamos uma necessidade diante dEle, às vezes nós temos uma necessidade muito maior do que aquela da cura. Às vezes nós temos outra necessidade que nós não nos preocupamos. Às vezes nós temos uma ferida na nossa alma que vem nos acompanhando há muito tempo e que vem atrapalhando a nossa vida, que vem atrapalhando os nossos relacionamentos. E aí, irmão, vamos imaginar que o senhor está com uma enfermidade na perna. Está repreendido no nome de Jesus, amém? Mas vamos imaginar, o irmão está com uma enfermidade na perna. Aí o irmão ora e pede para o Senhor, Senhor, cura a enfermidade na minha perna. Aí Deus olha para o Senhor, né? Deus olha para o irmão, e ele não vê só a enfermidade na perna, mas ele vê tudo que o irmão precisa, todas as necessidades do irmão. E aí ele vem e opera o milagre completo. Ele cura a perna do irmão, mas ele cura o espiritual. Ele traz prosperidade, se essa for a necessidade. Ele traz provisão na vida do irmão. Entenderam? Entenderam? Esse é o propósito de Jesus. É o nosso bem-estar. É o nosso bem-estar. Pode passar. Olha só, João 6, 26 e 27, o que diz a palavra. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Quer dizer, o Senhor está dizendo, enquanto você está aí na igreja, e você está procurando só
por bênção material. Você está pedindo só carro, casa, iate, eu sei lá o quê. Enquanto os seus olhos estão fixos para o que é material, eu tenho muito mais para te oferecer. Que é a cura física, é a cura espiritual, é a salvação. Então não fica preocupado com essas coisas. É claro que quando eu disse que se você tem uma enfermidade, você tem uma necessidade, necessidade é diferente de desejo. Necessidade é diferente de desejo. Deus não vai deixar que falte o pão na nossa casa. Deus não vai permitir, ainda que você esteja desempregado, que ninguém na sua casa esteja trabalhando, Deus não vai permitir que falte o pão. Ele vai levantar alguém para te abençoar. Ele vai levantar alguém para operar esse milagre na sua vida. Mas a nossa busca, ela precisa ser muito mais espiritual. Porque é nisso que nós vamos chegar à vida eterna, e o nosso alvo é a vida eterna, não é essa. É claro que aqui a gente precisa viver bem, a gente precisa ter uma vida abundante aqui, uma vida boa. Deus quer isso para nós, Deus quer nos abençoar, Deus quer curar, mas Deus quer curar física e espiritualmente. Deus quer operar um milagre com propósito. Deus quer operar um milagre para que você seja testemunha, para que outras pessoas vejam o que Ele fez na sua vida. Então imagine naquele tempo, como eu disse, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Era só o boca a boca, né? Hoje a gente pega o celular, a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo em Congonhas, de tudo que está acontecendo no Brasil, de tudo que está acontecendo no mundo, em tempo real. Em tempo real. Eu me lembro quando aconteceu a tragédia em Brumadinho, depois da de Mariana, em Brumadinho, né? Eu me lembro que eu peguei o meu celular 10 minutos depois, e eu li a notícia que a barragem tinha rompido, e já vi vídeo, irmãos, era em tempo real. E eu lembro que eu lia e eu olhava, foi um dia à tarde. E eu pensava, meu Deus, isso não pode estar acontecendo, não pode ser verdade, não é possível, de novo. Né? É muita irresponsabilidade, é muita falta de cuidado com o próximo, é muita falta de amor, né? Das pessoas, das empresas, dos responsáveis pela barragem, enfim. Então, hoje nós sabemos de tudo assim, mas naquela época não. E os milagres de Jesus corriam, a fama de Jesus corria, numa rapidez que vinha uma multidão. Eles sabiam aonde ele estava e vinha aquela multidão. Mas o que Jesus fazia? Jesus podia curar qualquer coisa, irmão. Jesus podia operar qualquer milagre. Jesus pode operar qualquer milagre na nossa vida. Agora, o que a gente precisa entender, e é o que o texto nos ensina, e o que a lição nos ensina, é que a operação de milagre tem um propósito. O propósito vai além da cura física. O propósito vai além de me livrar da morte. O propósito de Deus, ele vai muito além. Ele vai muito além. Irmãos, eu tenho certeza que vocês já viram muita operação de milagre na vida de vocês. Deus já operou muitos milagres na minha vida. Muitos. A minha vida, glória a Deus, é um testemunho de milagre. De milagre desde o meu nascimento. De milagre, de livramento de morte. De livramento de morte mesmo. De acidente, de enfermidade, na vida dos meus filhos. E em todas essas coisas, eu sempre procurei ver a mão de Deus, não só no milagre. Até quando eu não era crente. Até quando eu não era crente. Eu me lembro, quando meu pai faleceu,
1995. Vai fazer 26 anos. 26 anos. Eu vejo como um grande milagre que Deus fez na minha vida. Eu era extremamente apegada a meu pai. Meu pai era literalmente o meu herói. O homem que eu mais admirei e que eu mais amei na minha vida foi o meu pai. Ele era assim eu amava muito minha mãe também, com certeza, mas eu convivia muito com meu pai. Eu passava os dias com meu pai, porque eu trabalhava com ele desde muito nova, então eu passava mais tempo com ele do que com a minha mãe. E eu compreendia, eu entendia meu pai e tudo. Quando meu pai faleceu, com 51 anos de idade que eu vou fazer o mês que vem, eu engravidei da minha filha. E é tão interessante, irmãos, eu me lembro como se fosse ontem, que eu pedi a Deus, quando meu pai ainda doente, eu pedi a Deus que me desse um filho naquela hora. Eu já tinha quase 4 anos de casado. Nunca tinha tentado ter filhos. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, a gente está passando por um momento triste, todo mundo triste. O Senhor podia me dar uma filha. Eu não queria filho não, eu queria filha. E eu falei com Deus, o Senhor podia me dar uma filha. E no dia que eu pensei isso, foi um dia que eu saí de Congonhas, fui para Belo Horizonte, e eu fui pensando que eu ia conversar com meu marido, que eu ia falar com meu marido, voltei pensando. Eu cheguei em casa, eu não era convertida ainda. Nós sentamos para tomar café, o meu marido falou todas as coisas que eu planejei que eu falaria com ele, pastora Clarice. Palavra por palavra. E eu fui ouvindo aquilo e falei com ele, falei assim, eu fui e voltei de Belo Horizonte pensando em te falar essas coisas. Que já é hora da gente ter um filho, da doença. Eu não imaginava que meu pai fosse morrer. Eu não me lembro se foi nesse dia ou se foi no outro dia que eu fiquei grávida. Mas eu me lembro com certeza. Eu falo que eu conto isso, às vezes as pessoas duvidam. Problema de quem duvida. É eu e Deus. Amém? Deus falou comigo, você está grávida. Eu tinha acabado de ficar grávida. E Deus falou comigo, você está grávida. E eu falei com meu marido, falei, eu estou grávida. E aí ele está assim, Patrícia, mas não tem como você saber. Eu falei, tem, porque Deus falou comigo. E eu estou grávida. E eu vou ter uma menina. Porque eu pedi para Deus uma menina. E Ele me deu uma menina. E aí eu me lembro, irmãos, que todos os dias eu entrava no banheiro para tomar banho, tinha um shampoo. E o shampoo, eu olhava para aquele shampoo, o desenho que tinha nele, e quando eu olhava aquele desenho, Deus me lembrava. E Deus me falava, você está grávida. Aí meu marido continuou falando, Patrícia, porque está na hora mesmo da gente ter filho. Nós já temos, espera o tempo para eu fazer o exame. Eu não sabia, pastora Clarice, que tem exame de sangue, que é muito mais rápido, né? Eu não sabia. Resumindo a história, dia 10 de abril de 1995, eu tive a confirmação da minha gravidez. Através do exame, né? Através do exame. Eu já sabia, Deus já tinha me falado. Foi só a prova, né? Está aqui, eu falei, está aqui. Dia 25 de abril de 1995, meu pai morreu. A minha gravidez estava muito recente. Irmãos, eu tenho absoluta certeza
que Deus operou um milagre na minha vida, concedeu a minha filha para que eu suportasse a morte do meu pai. Eu não tinha estrutura. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Eu não tinha estrutura emocional. Eu não ia aguentar. E durante todo o tempo de luto, e que o luto ele demora mais de um ano, eu sempre pensava, quando me vinha, eu não quero comer mais, eu não quero fazer mais nada, eu quero chorar. Aí eu me lembrava, tem alguém aqui. Eu preciso lutar por essa pessoa que está aqui, por essa menina que Deus me deu. Pastora Clarice, eu não chorei na morte do meu pai, eu não chorei no velório, e eu tentava chorar quando eu estava grávida. Todas as vezes que vinha lágrima nos meus olhos, a Fernanda mexia no meu ventre. E o mexer no ventre, quem é mãe sabe, é uma coisa tão maravilhosa, é um milagre tão grande de Deus, que aquilo ali me distraía e aí as lágrimas se transformavam em sorriso. E depois que a Fernanda nasceu, aí eu olhava para ela e eu chorava, porque eu pensava, oh meu Deus, meu pai podia ter esperado um pouco mais e ter conhecido. E quando eu chorava, irmãos, ela dava gargalhada. Mas gargalhada. E aí eu parava de chorar. Amém? Então o propósito de Deus, ele é operar um milagre. E o propósito de Deus é que aquele milagre, ele tem um propósito. Não é só a cura, não é só te dar o filho, não é só te livrar da morte, não é só te curar da doença, mas é te trazer de volta para o Senhor, é despertar os seus talentos, é despertar os seus dons, é te levantar para fazer aquilo que Deus já te levantou. Sempre é assim, tenha sempre essa visão. Deus faz o milagre, Deus é maravilhoso. Há um ano atrás, quando eu achei que eu ia morrer, né? Na mão de um criminoso, quando o ar me faltava, eu falei com Deus, eu sei que eu não vou morrer aqui, porque eu sei que o Senhor ainda tem mais na minha história e na minha vida. E naquela época, irmãos, eu estava resistindo ao chamado do Senhor. Eu já vinha há muito tempo resistindo ao chamado do Senhor. E o Senhor me livrou da morte, operou um milagre, para que eu pudesse estar aqui hoje dando estudo bíblico, para que eu pudesse estar pregando, para que eu pudesse estar fazendo tantas coisas que Ele colocou nas minhas mãos para fazer. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. Amém? Pode passar. Glorificação a Deus. Nós já falamos, né? As curas realizadas por Jesus, Ele não buscou sucesso nem reconhecimento dos homens. Seu foco era que o Pai fosse glorificado. Por isso que Ele dizia, vai e não conte para ninguém, não fala que eu fiz, não fala que eu te curei, porque Deus é que deveria ser glorificado. E todas as vezes que Deus opera um milagre na nossa vida, que Jesus opera um milagre na nossa vida, através de oração de alguém, através da nossa oração, através até da ação dos médicos, né, irmãos? Porque outra coisa, doença, a gente precisa ir no médico, a gente precisa tomar remédio, tá? Em nome de Jesus. Nós precisamos fazer o que Deus deixou no mundo para nós. Não é só orar, não, que só orar não vai. Às vezes até resolve, né? Mas nós não podemos negligenciar os tratamentos. E é para que o nome de Deus seja glorificado. Pode passar, Natan. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Por que aquele paralítico, as pessoas que viram, glorificaram a Deus e não glorificaram Jesus? Porque primeiro Jesus perdoou os pecados daquele homem. Quem perdoa o pecado é Deus. Então Jesus mostrou para eles que Ele era Deus e o nome de Deus foi glorificado. Aleluia. Pode passar.
Testemunho do poder de Deus aos outros. Por isso que eu falo que a gente precisa testemunhar aquilo que Deus faz na vida da gente. Porque o testemunho leva a outra pessoa a acreditar em Deus, a acreditar que existe um Deus que faz, que existe um Deus que opera. E nós temos que dar testemunho, irmãos. Nós precisamos ser testemunho. Olha, nós precisamos falar, olha, Deus já me livrou da morte. Várias vezes. Deus fez isso. Deus operou isso. Porque as outras pessoas, elas vão acreditar. Ainda que elas sejam incrédulas, ainda que acreditem, se for médico, que acredite só na ciência. Que acredite só na ciência. O médico vai acreditar que Deus fez na sua vida. Porque ele sabe a hora que falta os recursos dele. Ele sabe na hora que a medicina não consegue mais. Amém? Eu já ouvi de médico. Foi Deus que fez na sua vida. Não fomos nós, foi Deus. Quando eu tinha 10 anos de idade. Então, o nome de Deus precisa ser glorificado. Nós precisamos ser testemunho, nós precisamos falar. Amém? Nós precisamos mostrar. Hoje nós temos rede social, temos rádio, temos televisão. Aquele povo não tinha nada. E a fama de Jesus corria. A fama dele precisa correr hoje, para que pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Pode passar. Muito mais do que um milagre. O livro de Marcos, mais do que os outros evangelhos, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele relata muitos milagres operados por Jesus, mais do que os outros evangelistas. Ele dedica grande parte do seu evangelho para mostrar que não foi um milagre, que não foram 2 milagres, mas que foram infinitos milagres, né? A palavra, inclusive, diz, quando a gente estuda teologia, a gente aprende que foram tantos que não caberiam em livros. E continuam sendo tantos, né? Glória a Deus por isso, porque Ele continua operando. Pode passar. Jesus é o grande médico do corpo e da alma. É o que nós dissemos, que Jesus, então olha só, o propósito do milagre, né? Os propósitos do milagre de Jesus, primeiro, te abençoar, operar o sobrenatural na sua vida, te curar. Segundo, curar não só o seu físico, mas o seu espiritual. A obra de Deus é completa. A obra de Deus é completa. Deus tem os seus propósitos. Ele não cura alguém simplesmente por curar. Ele cura para fazer muito mais coisas na vida da pessoa. E nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo para dar ouvido à voz de Deus. Amém? Ele é o médico do corpo e da alma. Então, quando Ele cura a minha enfermidade física, Ele quer curar muito mais a minha alma. Ele quer perdoar os meus pecados. Ele quer me conceder salvação. Ele quer que eu tenha uma vida plena, de corpo e de alma e de espírito. Amém? Pode passar. O pecado é, sem dúvida, a pior doença. Então, olha só, ao perdoar os pecados do paralítico, Jesus estava afirmando ser Deus e demonstrando mais um sinal para aquelas pessoas, né, para os religiosos daquela época, que o reino de Deus havia chegado, que Ele era o próprio Deus. Pode ir. Para finalizar, 2 perguntinhas, né, para nós pensarmos nessa manhã. Jesus não curou imediatamente o homem, né? Aquilo que nós dissemos. Primeiro, Ele perdoa-lhe os pecados. Você, eu, ultimamente, você precisa mais ser curado ou você precisa mais ser perdoado? É para você responder aí no seu íntimo, amém? Para obter essa bênção, cura ou perdão dos pecados,
Você precisa de algum amigo? Quem? Será que você precisa de um amigo que você fez mal para alguém, ou a pessoa te fez mal, né? E é o perdão, e aí você precisa de alguém para que o seu pecado seja perdoado? Para nós pensarmos nessa manhã, amém? Irmãos, em nome de Jesus, na próxima aula nós já vamos estar com material, eu já vou deixar, a revista está ali para reproduzir, e os irmãos já vão ter o material na próxima aula para acompanhar junto, e eu quero incentivar você que está assistindo de casa, venha na igreja, participa aqui conosco, faz um sacrifício, eu tenho certeza que vai valer a pena, Deus vai te abençoar, e a sua participação aqui vai enriquecer a nossa vida também, amém? Porque aqui nós trocamos, não tem a irmã Ivone, quando ela dava aula, eu achava interessante que ela falava que não tinha professor e aluno, né? Aqui tem pessoas que estão aprendendo umas com as outras, amém? E eu tenho certeza que você, vindo aqui, tem muito a nos ensinar também em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por esse estudo. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, escrita, que o Senhor deixou para nós, que tanto serve para iluminar nosso caminho, para abrir nossa mente, para abrir nossos olhos. Nós te agradecemos, Senhor, pelos milagres que o Senhor já operou na nossa vida. Te agradecemos pelos milagres que o Senhor ainda vai fazer. E além dos milagres, ó Deus, nós te agradecemos por cada propósito que o Senhor tem para nós, através da operação de milagres, através das bênçãos que o Senhor diariamente derrama nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa família, que o Senhor venha operar, meu Deus, na vida de cada um, o milagre que ele precisa e o propósito do Senhor seja cumprido na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Nos guarda, ó Deus, de volta para a nossa casa, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o culto da noite, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos um domingo abençoado, feliz, que nós possamos chegar em casa, ó Deus, e que a nossa família, ó Pai, possa ver o brilho do Senhor estampado na nossa face, que nós possamos levar a sua paz, que nós possamos levar a sua alegria, que nós possamos levar a harmonia para a nossa casa, meu Deus, a fé de que o Senhor é aquele que opera tudo nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.